quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E segue a gente lá no Instagram, tá bom? O tema do nosso vídeo hoje vai ser sobre alfabetização. Como que foi a alfabetização do Richard? Porque muita gente tá me perguntando isso. É no Instagram, nos comentários do YouTube. Então eu decidi fazer um vídeo pra falar sobre isso, porque aí fica melhor pra vocês entenderem. Na primeira série, o Richard pegou uma professora assim maravilhosa, gente, maravilhosa, lá na outra cidade onde a gente morava, que foi a escola onde ele estudou até a 4ª série. Então, o Richard começou a juntar sílabas. Ele começou na primeira série a juntar as sílabazinhas e as facinhas, sabe? Aos poucos ele começava a falar as palavrinhas. Então aquilo me deixou super feliz. Isso começou no final do ano da primeira série, que ele começou a juntar essas sílabazinhas, começou a falar algumas palavrinhas, ler algumas palavrinhas. Isso me deixou super, hiper feliz. A professora me chamou pra me falar sobre isso. A gente teve uma reunião pra ela me contar e falar sobre isso. Que no dia que ele começou a ler, tipo, gato, as crianças bateram palma pra ele ficou super feliz, sabe? Mas aí chegou na 2ª série, o Richard pegou uma professora que a gente meio que teve um desencontro. Na 2ª série, o Richard deu uma travada. Eu não sei nem explicar pra vocês. Ele, tipo, parou de ler. Foi igual da fala, que ele começou com 1 ano e pouco falar umas palavrinhas e parou e só voltou a falar com 4 anos. Então, na 2ª série, o Richard travou de uma maneira absurda. E eu não tinha um diálogo bom com a professora. A gente não conversava muito bem, não tinha, sei lá, alguns atritozinhos que não davam muito certo, sabe? E na primeira série, eu via que a professora tinha muito interesse de ensinar. Já na 2ª série, posso estar enganada, mas a sensação que eu tinha é que ela não tinha muito interesse, que eu não via. Não via mesmo, gente, sinceramente. Na primeira série eu via, ela me mostrava o caderno dele era cheio, ele fazia, ela separava 1 hora do dia na primeira série pra ajudar ele nisso. E na outra eu não via esse certo interesse. Então eu fazia muitas reuniões reclamando disso, mas não adiantou muito. Aí chegou na 3ª, começou a desenvolver um pouquinho mais, mas aí ele falava que não sabia, que ele tinha preguiça. Então na 3ª série ele começou do zero de novo, a montar aquelas sílabazinhas e tal, e falar algumas palavrinhas assim básicas. A professora tentava também ajudar ele de todas as maneiras possíveis. Ela me chamava, perguntava. Só que ali na 3ª série ele não conseguiu se desenvolver muito. Quando ele chegou na 4ª série, ele pegou uma professora assim que eu acho maravilhosa. Uma professora muito boa e rígida. E o Richard precisa disso, porque o Richard ele precisa de limites. Então se ele vê, a professora tá deixando eu ficar aqui de boa, tranquilo, então ele vai sempre aproveitar daquilo. Realmente o Richard é muito danado nessa parte, gente. Aí chegou na 4ª série, ele pegou essa professora aí, rígida. Tanto é que o apelido dela na escola era General, mas ela é uma professora maravilhosa. Uma coisa que ela me fez enxergar e eu tava exigindo demais do Richard. A gente fica naquele negócio, ai meu filho tem que aprender logo, e fica cobrando muito da criança. Então o Richard estudava, chegava em casa, eu cobrava dele. Isso também atrapalhou ele. Então ela colocou isso na minha cabeça. E Pamela, você não precisa ficar cobrando tanto dele. O Richard ele vai se desenvolvendo aos poucos. A gente cobra o necessário, o limite. Não ultrapassa essa linha, porque é ruim pra ele. Então eu comecei a ficar mais tranquila ali na 4ª série. Eu cobrava dele, mas cobrava o suficiente, cobrava o limite. Quando eu via que ele já tava começando a ficar um pouco mais irritadinho, eu já dava uma parada. Tem que ter jogo de cintura com a criança, senão a criança vai travar, a gente não vai querer ler, não vai querer fazer nada. Uma vez eu fui em uma palestra com uma mãe de uma criança autista que eu conheci pelo Face. É Simone o nome dela, até beijo Simone pra você. E eu lembro que o filho dela tava dentro do carro. Ele deveria ter uns 10 anos e o Richard uns 8 na época. 7, 8, sei lá, por aí. E o Richard ainda não conseguia ler. E o menino tava lendo tudo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, ai meu Deus. Eu até perguntei pra ela, nossa, ele lê, como é que foi? Ela disse, eu alfabetizei ele em casa. E eu ficava imaginando, meu Deus, será que um dia o meu filho vai ler? Será que um dia ele vai conseguir ler? Como que vai ser pra ele? Aquilo fez eu cobrar cada vez mais o Richard, porque eu queria ver o meu filho lendo também. É uma coisa que tem que ir acontecendo naturalmente,
com certo esforço da criança, com certo esforço da mãe, mas sem exageros. Então na quarta série ele começou a voltar a criar interesse por leituras. Tanto é que ele pede gibi, ele pede livro. Então tá sendo uma coisa gostosa. Tem que ser uma coisa gostosa, não tem que ser uma coisa chata que a criança fala, ai, de novo isso, ai, que saco. Porque o Richard foi se interessando cada vez mais por gibi. E chegou agora na quinta série, ele já tá no segundo mês aqui nessa nova escola, e o Richard já tá lendo praticamente tudo. Eu acho tão bonitinho, tão fofinho. Então agora com 10 anos, o Richard, eu posso dizer que o Richard realmente está alfabetizado, realmente ele está lendo. E ele tem interesse hoje em dia, antes ele não tinha, porque antes eu cobrava demais, agora eu deixei acontecer, eu cobrei o suficiente. Então eu pego ele na rua às vezes lendo as placas do ônibus. Eu acho muito bonitinho, ele lê o nome da escola, Sidney, e eu fico super feliz. Eu falo, tá vendo? Não precisava daquele tamanho de cobrança que só fez travar o meu filho, já era pra ele estar lendo muito mais. Então o que eu tenho pra falar pra você, papai, mamãe, titia, vovó, de criança autista, tenha calma, tenha paciência, converse com a professora do seu filho, faça as reuniões cada vez mais, ajude em casa também, mas sem forçar muito a barra. Tenha paciência que no momento certo, na hora certa, vai chegar o seu filho, vai ler no momento certo, na hora certa. A professora do Richard também desse ano aqui da nova cidade, onde a gente tá, da nova escola, é muito boa, ela é muito legal, a gente conversa bastante sobre o Richard. Ela fez uma apostila, tudo bonitinho, tudo certinho, com as coisas que o Richard tem que fazer. Ele nunca teve isso, assim, uma apostila mesmo pra ele. Eu achei isso super legal, eu achei ela super interessada em ajudar o Richard, por isso que o Richard tá se desenvolvendo cada vez mais. Gente, a gente tem que estar sempre unidos, sempre unidos. Se você for fazer uma crítica com a outra mãe de um autista, essas coisas, faz uma crítica construtiva. Às vezes eu vejo algumas coisas em alguns grupos assim, tanto é por isso que eu saí de quase todos os grupos de autismo, participo de um ou de outro, porque eu vi umas críticas muito fortes, assim, sabe? Coisa que machuca a outra mãe e ela tá ali só querendo apoio. Então, essas pessoas que tá comentando aqui embaixo, ela só tá querendo um apoio, ela só tá querendo alguém que fala, ó, tamo junto, tá bom? Então não se esqueça, nós juntas somos mais fortes, não se esqueçam, tá bom? Beijos, tchau, até o próximo vídeo!